Pronto, a aula está sendo gravada. Eu vou agora compartilhar essa outra tela aqui. Vejam aí se vocês estão acompanhando a minha tela. Estão vendo aí a minha tela do Paint, né? Sim, sim. Muito bem, então vamos lá. A gente estava estudando ontem o chamado diodo de silício controlado, ou seja, o SCR. Eu vou preferir fazer minha aula como eu faço no quadro do que ficar seguindo slide de PowerPoint, tá? Eu acho que aqui a gente segue infinitamente melhor, né? Então, muito bem. Em termos de simbologia, ele é um dispositivo desse jeito. Ele é um diodo onde foi colocado um terminal de gate, anodo, catodo e gate. Está aí. Esse é o famoso SCR. Em termos de diagrama de operação, ou curva característica de operação, ele é a curva de um diodo. Só que aqui ele tem um comportamento que é um pouquinho diferente, né? Ele, no lado reverso, ele é puramente um diodo, e no lado direto, dependendo da corrente de gate, ele pode efetuar essa transição. Quanto maior for a corrente de gate, mais cedo é essa transição que você está vendo aí. Então, por exemplo, essa última transição seria com IG igual a zero. Essa aqui. IG igual a zero. Então, o que é que faz ele dar fazer essa transição? Nesse caso, com IG igual a zero, é essa tensão aqui, né, que vai fazer com que ele comute do estado off para o estado on. Né? Só que essa tensão, muitas vezes, pode queimá-lo. Né? Então, se isso aqui é IG1, isso aqui seria IG1, IG2, IG3, se isso aqui é IG4, não tenha dúvida nenhuma que IG4 é maior do que IG3, que é maior do que IG2, que é maior do que IG1. Quanto maior a corrente, mais alta. Quando você comuta, normalmente você precisa de ter uma corrente no anodo dele, isso aqui é IA, tá certo? Isso aqui é VAK. Você precisa ter uma corrente chamada corrente de disparo, ou LEDs. Existe uma corrente que é um pouquinho menor aqui para baixo, chamada corrente de manutenção. Significa o seguinte: pense nele como uma chave. Você dá o gate, a chave fecha. Dá o pulso de gate, a chave fecha. Fechou. Você precisou de uma corrente de gate aqui, inicialmente, que é o meu IGT, né? Ela tem que ser na faixa de ILET. Depois eu posso diminuir essa corrente? Pode, desde que não fique menor do que IH. A ideia é mais ou menos essa. A principal aplicação é em circuitos alternados. Mas mesmo assim, vamos desenhar aqui um circuito DC e fazer uma análise bem rápida para poder, digamos assim, preparar o caminho da gente. Isso aqui, por exemplo, é uma lâmpada. Aqui está uma fonte VDC, né? E aqui você pode fazer assim, um resistor. Aqui está o seu diodo controlado, tá certo? Aqui está o terminal de gate, e aqui você tem um resistor que normalmente é de 1K. Este é o chamado RGK. Né? Esse é o terminal G, esse é o terminal K, isso aqui é o anodo. Esse é um resistor que a gente muito frequentemente chama de RX. Né? Quando você vai analisar esse circuito, a ideia é o seguinte: eu sei que a tensão aqui é de 0,6 volts. Então, eu sei quanto vale essa corrente aqui, que eu vou chamar de I2. Eu vou chamar essa de I1
e essa de I2. Eu sei quanto vale I2. Eu sei que I2 vale a tensão em cima do resistor RGK, que é 0,6. Se for um resistor de 1K, 1K. Eita, botei 0,7. Eu pensei uma coisa e fiz outra. 0,6, 0,7 dividido por 1K. Isso dá 60 microampere. Tá certo? Não é 60, né? Porque fica 0,6 mili, né? 0,6 miliampere. 10, 100, opa, 600, né? Desculpa. 60, né? 600. 0,6 micro multiplica por 1000. Tá certo? 6 vezes 100, 600. Correto. Tá aí. Isso é uma corrente de 600 microampere, que está vindo para cá. É o meu I2. Né? Então é preciso que essa corrente I1 seja tal que sobre para cima desse camarada uma corrente suficiente para ele ultrapassar aquela corrente de disparo dele. Né? Você, quando olha o datasheet, deixa eu pegar aqui o datasheet desse camarada. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui, ó. Área de trabalho, IFPE, Caruaru, pasta 42. Datasheet, SCR, né? Deixa eu ver se está aqui como SR. Tá, não, deve estar como diodo, porque está como diodo controlado. Isso. Cadê? Diodo, chaveamento, potência, retificador. Deve estar aqui dentro, não. Isso é engraçado. Ué, cadê? Onde é que estão? Onde é que está o diodo? Onde é que estão os SCR? Ah, ele pode estar como tiristor. Cadê? Tiristor. Pronto. SCR. Vou pegar aqui, por exemplo, o TIC 106, que é esse camarada aqui. Né? Só um minutinho, abriu ali. Vou mostrar aqui. Tá aí, o TIC 106, vamos ver aqui a corrente dele, para poder ele fazer com que ele entre aqui, IGT, tá vendo? De 15 a 200 na temperatura de 25 graus. Eu nem vou olhar para a temperatura de menos 40, isso aí é brincadeira para a gente. Então a gente pega o pior caso, é 200 microamperes, tá certo? Então aqui precisa ter pelo menos 200 microamperes. Aí você disse agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Veja só, se a lâmpada está apagada e aqui por exemplo, 12 volts, significa que não pode ter diferença de potencial. Eu tenho também aqui 12 volts, tá certo? Não tem nada na lâmpada, tá certo? Tem corrente nenhuma, não tem corrente pelo menos suficiente. Claro que vai ter um pouquinho menos, mas ele não vai estar acesa, tá certo? Eu podia até mudar essa lâmpada de posição. Eu podia fazer assim, ó. Olha o que é que eu posso fazer com essa lâmpada. Talvez fique mais claro se eu fizer isso. Eu vou chegar e vou colocar ela aqui. Está aqui minha lâmpada, pronto. Eu fiz isso, tá certo? Eu preciso fazer o equivalente de Thevenin desse circuito para poder analisar ele. Como seria o equivalente de Thevenin? Você vai manter esse VDC aí e você vai botar outro igualzinho aqui. Outro VDC aqui, tá certo? Aí vai botar aqui RX, tá certo? RGK, aqui, RGK, RX, vindo aqui para o gate desse camarada. Pronto. Olha que legal. Aí ficou assim. Aí você diz, bom, eu preciso calcular o Thevenin, o equivalente de Thevenin desse lado aí. Então vamos lá. Como é que faz isso? Resistência de Thevenin. Anula-se a fonte de tensão. Isso é VDC, isso também é VDC. E calcula a resistência equivalente. Seria R. Ô, Arquimedes. Deixa eu só corrigir aqui. RTH.
a resistência de Thevenin aqui seria Rx em paralelo com RGK. Tá certo? E a tensão de Thevenin? Volta-se à fonte e abre-se o circuito e se mede a tensão aí. É a tensão em cima de RGK. Então, seria RGK dividido pela resistência total, RGK mais Rx, vezes a tensão que eu estou derivando, que é VDC. Pronto. Então, eu já posso desenhar o equivalente de Thevenin. Vamos desenhar ele aqui embaixo. Vai ficar assim. Está aqui meu VDC, que vai lá para o anodo. E aqui eu vou botar uma fonte, que é a fonte de Thevenin. Um resistor, que é o resistor de Thevenin. Indo direto para o gate desse rapazinho. Tá aqui minha lâmpada. Pronto. Né? Aí agora ficou muito mais fácil de você chegar e determinar quanto é essa corrente de gate. Você diz, poxa, a corrente de gate aí é muito fácil. Essa corrente que vai passar aqui, que é IG, essa corrente IG seria a tensão neste ponto, que é a tensão de Thevenin, menos a tensão nesse outro, cadê essa cruz desaparece, calma, beleza. Nesse outro ponto, que é 0,6 ou 0,7, dividido pela resistência de Thevenin. Pronto, o que eu tenho que fazer é que isso aqui deve ser maior do que IGT, que vale 200 microampere, ou seja, 0,2 miliampere. Pronto. Feito isso, eu vou determinar quem é o meu resistor Rx. Aí você diz, ainda não estou entendendo muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse VTH, vamos usar os valores que a gente está usando. A gente pegou o RGK e colocou 1K. O Rx, desconhecido. Tá certo? Colocamos VDC igual a 12 volts. Tá certo? Então, essa tensão de Thevenin vai ficar 1 dividido por 1 mais Rx, vezes a tensão de entrada, que é 12 volts. Pronto. Isso aí é minha tensão de Thevenin. A corrente que vai passar no gate vai ficar assim. Tensão de Thevenin é esse número aqui. 1 dividido por 1 mais Rx vezes 12, menos 0,6, dividido pela resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin é 1 em paralelo com Rx. Então, é 1 vezes Rx dividido por 1 mais Rx. Aí eu digo, vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais Rx. Não muda nada, porque isso aqui é 1. Aí vai ficar assim. Vamos para cá. Vai ficar assim. IG vai ficar 1 mais Rx vezes esse primeiro membro, a 12. 1 mais Rx vezes 0,6, vai ficar 0,6 vezes 1 mais Rx. E 1 mais Rx vezes esse equivalente, vai ficar simplesmente Rx. Ah, isso aí deve ser maior do que 0,2 miliampere, que eu vou representar como 0,2, porque eu estou trabalhando com resistências em K, correntes em mili. Então, está fixo. Agora é só resolver. Eu tenho que 12 menos 0,6 vezes 1 mais Rx, dividido por Rx, deve ser maior do que 0,2. Em outras palavras, 12 menos 0,6 menos 0,6 Rx deve ser maior do que 0,2 Rx. Vou passar esse Rx para cá. 12 menos 0,6,
11,4 deve ser maior do que 0,8 Rx. Portanto, eu já sei que Rx, tá certo? Ok, Rx deve ser menor do que 11,4 dividido por 0,8. Eu sei que essa resposta está em quiloohms. Ok? Vamos fazer essa conta. 11,4 dividido por 0,8. 14,25. 14,25 quiloohms. Ah, que legal. Então, quer dizer que se eu colocar aqui neste circuito um resistor de 15K, por exemplo, que é maior do que aquilo ali, eu sei que a corrente que vai passar aqui ultrapassa os 200 micro, portanto, o diodo vai ser gatilhado. E esse terminal aqui de 0 volt, ele vai aparecer aqui. Como na outra ponta eu já tenho 12, a lâmpada tem entre os seus terminais 12 volts. E aí significa que a lâmpada irá acender. Tá certo? Se eu colocar, veja, tem que ser menor. Né? Eita, eu coloquei 15. Tem que ser menor. Então eu vou colocar 10K. Desculpa. Eu coloquei, foi 15. Eu coloquei um cara maior. Tem que ser menor. Né? RX tem que ser menor do que 14. Eu botei 15, que é um cara maior. Vou botar 10K, pronto. 10K. 10K é menor. Vai ter agora corrente suficiente. Isso aí. Colocou maior, não funciona. Tá certo? É assim que funciona um SCR. Aí você diz, e eu sei que o SCR ele tem aplicações com corrente alternada. Tem. E é exatamente aí onde a coisa vai ser muito mais interessante. Né? Veja que interessante, nesse circuito que a gente botou aí, você podia ter feito a seguinte modificação. Olha que legal. Você podia, deixa eu apagar isso aqui para fazer uma brincadeira. Você podia ter aberto esse local aqui e ter colocado uma chave de contato momentâneo aqui no meio. Olha que interessante. Vamos lá, Arquimedes. Quando eu pressionar essa chave, tuf, a lâmpada acende. Quando eu tirar a chave, a lâmpada vai continuar acesa. Né? Desde que a corrente que atravessar aqui, o IA, seja maior do que o IH. Né? Aí você tem que olhar quanto é IH. Vamos olhar aqui. IH é, vamos ver aqui, a 25 graus, o máximo dela é 3 miliamperes. 3 miliamperes. Vamos calcular então, vamos ver, será que vai ter? Vamos ver se vai ter. Esse camarada, ele cobra um determinado valor de tensão. Eu acho que é 1,5 volt, né? 1,5 volt. Deixa eu olhar aqui, né? Aqui, ó. Aqui é VGT. Eu acho que ele chama de VT, não VGT. VGT é a tensão que eu tenho. Não, aqui não. Espera aí. É isso mesmo. Ele está chamando aqui de VGT. 0,8 volt, né? 0,8 volt é o VGT dele, né? É a tensão que ele vai lhe cobrar aí. Mas espera aí, não é não. Porque VGT é gate, é a tensão que eu tenho no gatezinho dele. VGT é isso aqui, ó. VGT é esse meu 0,6 volts aqui. Ele não está mostrando lá. Que interessante, é isso mesmo. Ele não está mostrando. Cadê? Como é que a gente chamava? Eu não estou lembrado do nomezinho que a gente dava. Aqui é Letin, não, nada a ver. Não, nada a ver, nada a ver.
não, em torno de 1 volt, né? Eu não sei se aqui ele chamou peak forward on state voltage, porque muda muito de manual para manual. Talvez seja essa tensão aqui, ó. 2.2, eu acho que é essa tensão. Deixa eu ver a nota 3, né? Aí testou com um pulso e tal, mas deve ser ela mesma, né? Normalmente é bem menor, é 1,5 volt. Vamos supor que seja os 2 pontos alguma coisa, né? Então vamos calcular aqui se eu tenho ou não tenho essa corrente aqui. Então, na verdade, aqui, eu, ao invés de ter 0, eu vou ter aí, digamos, 2 volts, né? Daqui para cá eu vou ter 2 volts. Deixa eu tirar esse 0 daqui, né? Então, essa tensão aqui, ó, daqui para cá, essa tensão daqui para cá, digamos que seja na faixa de 2 volts. Então, significa que eu tenho 10 volts aqui. 12 menos 2, 10 volts. A resistência de uma lâmpada é na faixa, eu acho que de uns 240 ohms. Então, essa corrente, que vai formar a corrente de anodo, vai ficar 10 dividido por 240. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. 10 dividido por 240 vezes 1.000, 41, 42 mili. Pronto. Então, essa corrente aí deu em torno de 42 miliamperes. Isso é muito maior do que os meus. Primeiro, vamos comparar com o ILET, que é para ele disparar. Né? Vamos ver se ele vai ter corrente para fazer o disparo. Cadê? 5 mili. Então, isso é maior do que IL, portanto, ele dispara, e isso também é maior do que IH. Ou seja, eu posso tirar o dedo desse botão que ele continuará, o diodo continuará em estado ON. Deu para entender? Alguém pode responder? Massa. Certo. A grande aplicação, a aplicação de ouro desse camarada não é essa, né? A aplicação de ouro dele a gente vai ver agora. Espera aí. Quero puxar aqui. Ah, tá aqui. Meu quadro está encerrando aqui o espaço. Muito bem. Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos passar para cá. A aplicação nobre dele, a aplicação que é mais legal, que é comentada, é usando sinais alternados, né? A gente viu ali em DC. Eu quero ver sinais alternados. Com sinais alternados, como é que funciona? Vamos lá. Eu vou chamar assim, V de rede, vai ter um certo valor de pico, seno de um certo ângulo θ. De modo que a tensão na rede ele é algo desse tipo. Etc. Ficou meio fora de proporção, mas vocês entendem. Né? Aí, como seria o nosso circuito? Mesma coisa. Eu teria aqui a minha rede ou secundário de um transformador. Não precisa ser o primário, não precisa ser os 220. Eu vou chamar isso aqui de V de rede. É uma tensão que está, de alguma maneira, obtida, pode ser através de um transformador da minha rede. Está aqui, fase neutra. Tá? Eu vou chegar e vou fazer assim. Ó. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inovar. Eu vou botar aqui um potenciômetro. Tá? Aí vou botar aqui o meu SCR,
vou colocar aqui a minha lâmpada. E aqui vou manter o meu RGK. Eu sei que vai vir uma corrente I1, que parte vai virar IG e outra parte vai virar I2. Eu sei que essa tensão aqui é em torno de 0,6, 0,7. É a tensão de uma junção de um diodo diretamente polarizado. Né? Eu sei que ela é desse jeito. Então, como é que eu vou analisar agora isso daí? Veja só, eu vou considerar essa dupla aqui como sendo um certo resistor RX, tá certo? Ao invés de botar R1 mais R2, não. Isso é um certo resistor RX. E o problema fica igual ao que tinha antes, tá certo? Resistência de Thevenin é o paralelo entre RX e RGK. Tensão de Thevenin vai ser o quê? É a tensão, é RGK dividido por RX mais RGK, vezes a tensão que eu estou dividindo, que está aqui em cima, que eu vou chamar de tensão de rede. Tá certo? Muito bem. Então, eu estou vendo que quando eu fizer o modelo de Thevenin, eu sei que vai ficar algo desse tipo. Ó. Aqui está a minha tensão de rede. Aqui eu vou botar uma resistência de Thevenin, uma tensão de Thevenin, isso aqui seria V Thevenin, isso aqui seria resistência de Thevenin. Eu sei que aqui vai ficar o meu camaradinha, está aqui a lâmpada, está aqui o catodo dela, tá certo? Então, eu sei que aqui esse IG vai ser a tensão nesse ponto, que é a tensão de Thevenin, menos 0,6 dividido pela resistência de Thevenin. E que, novamente, essa tensão que está vindo aí também deverá ultrapassar o meu IGT. Isso aqui tem que ser maior do que o IGT, para que o SR entre no estado ON. A gente tem que pensar no SR como sendo um diodo que é usado como chave. Aí vai ficar o seguinte: VTvenin está aqui em cima, ó. Vai ficar RGK dividido por RGK mais RX vezes tensão de rede, estudinho menos 0,6. Aqui embaixo, RGK vezes RX dividido por RGK mais RX. Aí, novamente, vou aplicar a mesma operação. Vou botar aqui do lado para eu ter espaço. Vai ficar RGK vezes a tensão de rede menos 0,6 vezes RGK mais RX dividido por RGK vezes RX. Tá certo? Ou seja, eu fiz a mesma operação aqui, eu multipliquei e dividi por RGK mais RX para transformar isso aí com uma expressão mais agradável de se manipular. Né? Novamente, isso tem que ser maior do que o meu IGT, que no caso se for um TIC, é 0,2 mili. Se for um BT 151, é na faixa de uns 15 mili. Né? Aqui é meu IGT. Né? Então, eu conheço tudo. Quer dizer, tem um detalhe aqui que, como a tensão é alternada, vai depender do ângulo. Isso aqui vai depender do ângulo. Quando eu olho para a tensão de rede,
que eu vejo ela aqui, você vai dizer, olha, a tensão de rede ela é assim, ó, um ciclo dela, né? O valor que você vai considerar aqui é função do ângulo. Se eu estiver a 90 graus, eu estou, esse valor V de rede é o valor de pico. Se eu estiver a 45 graus, é outro valor, né? Eu acho que é 1 sobre raiz de 2. Vai ficar VP dividido por raiz de 2, se for a 45 graus. Né? Ou seja, dependendo do ângulo, ele pode entrar em condução no ângulo menor ou no ângulo maior. Agora tem um detalhe, ele não consegue passar dos 90 graus. Sabe por quê? Vamos olhar para a tensão de rede. A tensão de rede é igual a VP seno de θ. Vamos fazer θ além de 90. 90 mais, sei lá, delta. Aí você vai dizer, deixa eu ver, seno de θ é seno de 90 graus mais um certo ângulo delta. Aí você diz, eu sei das relações trigonométricas que isso é seno de uma soma. Vai dar seno de A, seno de B, não é isso? No caso, seno aqui, ele é mais ou é menos, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que ele é, eu não sei se ele é mais ou se ele é menos, não estou lembrando. Seno A, se fosse cosseno, o cosseno é que fica com sinal menos, eu acho, né? Eu não estou lembrado. Aí aqui ficaria mais seno de B, desculpe, cosseno de B, cosseno de A. Eu acho que é isso. Deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu dar uma filadinha aqui na internet. Seno e soma. Pronto, a dela aqui. Deixe-me ver. Vamos, meu filho, me mostra. Pronto. Rapaz, a lei de uso e desuso é um negócio impressionante. É mais mesmo. Mas aí aqui fica. É seno A cosseno B. Né? É seno A que eu errei. Ó. É seno A cosseno. Deixa eu ver aqui. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Mais seno B cosseno A, que é 90. Ó, isso aqui, bicho, isso aqui vai ficar um negócio meio estranho, né? Porque se você. Eita, peraí, é mais B. Seno A cosseno B, seno B cosseno A, tá correto. Seno de 90 é 1. Então isso vai ficar cosseno de B, né? E aqui cosseno de 90 é 0. Então isso deu, isso aqui na verdade, esse seno de A mais B, né? Eu podia também ter feito o seguinte, eu podia ter feito seno de delta mais 90. Eu podia ter feito isso aqui, ó, para ficar melhor. Eu podia ter feito seno, peraí, seno de delta mais 90 graus. Aí ficaria seno A cosseno B mais seno B. Obviamente vai dar o mesmo, claro. Vai dar no mesmo. Mostra essa. Agora me mete. Pronto. Então isso aqui ficou, isso aqui vai ficar cosseno de B. Tá certo? Isso vai ficar cosseno de delta, no caso, não é B, não. Eu chamei de delta. Desculpa. Isso aqui é delta. Onde tem B é delta. Onde tem B é delta. Aqui é delta.
Tá certo? Então, aqui vai ficar cosseno do ângulo delta. Oxente, mas espera aí. Delta é um ângulo menor do que 90, né? Delta é um ângulo menor do que 90. Então, toda vez que eu ultrapasso os 90, toda vez que eu ultrapassar, é como se você olhasse para o arco aqui e dissesse, olha, toda vez que você ultrapassar de 90, né, o seno desse ângulo que você está calculando, na verdade, você podia ter considerado esse outro ângulo aqui, né? Você podia ter calculado esse outro ângulo, né? Ok? Podia ter calculado esse outro ângulo. Então, quer dizer, se ele vai, digamos, se o ângulo vai crescer de 0 a 360 graus, né? Ele, antes de chegar em 90 graus, ele encontra delta aqui no meio, né? Ele encontra delta. Então, é para esse ângulo que você vai estar considerando. Esse cosseno de delta é o mesmo valor da tensão de rede do ângulo acima de 90. Então, quer dizer, existe um ângulo delta menor do que 90, né? Que é ele quem vai determinar a minha. Só que ao invés de ser seno ali, ela vira um cosseno. Mas tudo bem, o que importa é que isso aqui é um número que é obtido para um ângulo menor. Olhando para esse ciclo unitário, a gente vê melhor. Esse ângulo pequenininho aqui, né? Ele tem o mesmo seno desse outro ângulo grandão aqui, né? Tem exatamente o mesmo camarada. Ok? Ok. Deu para entender isso? Sim ou não? Deu. Então, quer dizer, ele antes de chegar se ele tentar passar de 90, se ele vier para aqui, se ele vier para um ângulo, por exemplo, aqui, na verdade, existe um ângulo anterior, que é ele quem vai definir, né, o ângulo de disparo. Ele não vai esperar chegar, não, o cara quer ir além de 90, não. Chegou naquele ângulo, ele dispara e acabou-se, bicho. Né? Não tem choro nem vela. Né? Então, deixa eu continuar aqui. E isso vai ser muito interessante. Isso vai fazer com que eu nunca consiga passar de 90 graus, né, se eu disparar além. Aí você diz assim, mas professor, eu sei que é possível. É possível usando uma rede de retardo com capacitor. Isso a gente vai ver depois. Né? Então, vamos analisar esse camarada aqui. Né? Eu vou copiar essa fórmula lá para baixo. Né? Deixa eu dar um copiar. Aqui, colar. Pronto. Era essa expressão que eu estava falando. Né? Então, quer dizer, quando eu quiser calcular ali, no caso do SCR, né, eu tenho que fazer a mesma conta. Então, vamos fazer, para o caso que a gente estava considerando, mesmo exemplo, a gente estava com RGK igual a 1, tá certo? Vamos considerar um θ igual a 30 graus. Vou dizer, olha, eu quero que o cara dispare no ângulo de 30 graus. Isso significa que o seno de θ é meio, que seno de 30 é o meio. Né? Então, significa que a minha tensão de rede, digamos, eu estava considerando que tensão de rede, vamos dizer que era 12 seno de θ. Vamos considerar que essa tensão de rede aí seja um sinal do tipo 12 vezes seno de θ. Vai dar 6 volts. A tensão de rede, 6 volts. Quanto é Rx? Aí a gente vai calcular. Né? Deixa eu abrir um outro espaçozinho aqui para a gente fazer essa conta. Bora, Arquimedes. Pronto.
100%. Ok. Isso aqui eu já vi para cá. Né? Então, vamos copiar de novo. Então, já está aí. É só jogar aqui. Ctrl V, está aqui. Né? Ok. Aí vai ficar assim. IG vai ficar. Vamos pegar por RGK. Vai ficar 1 vezes 6 volts menos 0,6 vezes 1 mais RX dividido por 1 vezes RX. Isso deve ser maior do que 0,2 miliampere. Né? Mesma coisa. Né? Aí você vai botar aqui 0,2 RX, vai ficar 6 menos 0,6, que é 5,4, deve ser igual a 0,6 mais 0,2, 0,8 RX. Tá certo? Então, portanto, para disparar a 30 graus, o meu RX tem que ser 54, desculpe, dividido por 8. 54 dividido por 8. Porque ali é 8 dividido por 10, o 10 passa para a parte de cima, né? Aí multiplica o 5,4. 54 dividido por 8. Pronto. Vamos fazer aqui a conta. 54 dividido por 8, 6,75. 6,75 quilômetros. Pronto. Então, se você botar esse valor para RX, ele vai disparar nesse ângulo. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer aqui uma experiência. Pegar aqui esse camarada. Eu estou estudando esse circuito aqui, mas eu queria fazer. Eu posso pegar um outro. Não tem importância não. Salve. Pode ser em qualquer canto. Substitui, não sei nem o que é que tem lá. Pode substituir. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, eu não sei se ele tem TIC 106. Era bom se ele tivesse. Tá? C106. Deixa eu ver se ele tem capacitores. Não. Eu vou botar. O bicho, só o 106 me lasca. Deixa eu ver aqui. Switching Devices. SCR. Deixa me ver. Ó, IGT 200 mili. 4 amperes é uma ignorância. Ele não chega a 4 amperes. Olha, mas ele é da família do 106. Tá vendo? Eu não sei se as características são exatamente iguais. Mas o IGT é. Isso para mim já é importante. Né? Vou tirar aqui agora para pegar resistores. Então, pega qualquer um e depois tu ajeita. Pronto. Lá vou eu. Tá? Vou pegar aqui o meu tiristor. Bora, meu velho. Pronto, vou pegar aqui. Eita, pô, eu nem vi. Peguei um cara de 10 watts. Jesus Cristo. Tá aqui. Vou botar aqui o terrinha de um lado. Terrinha do outro. Faltou pegar a lâmpada. Faltou pegar um bocado de coisa. Vou pegar aqui o resistor. Vou botar aqui em cima. Por enquanto eu vou esquecer daquele potenciômetro. A gente vai explicar sobre ele daqui a pouquinho. Vou pegar aqui uma lâmpada. Eu acho que se chama lamp. Em inglês normalmente é bulb, mas eu acho que aquele tem como lamp. Lamp. Pronto, animated lamp. Pronto, peguei esse cara. Passou pro lado de lá. Passou. Pronto, vou pegar essa lâmpadazinha. Vou botar ela aqui. Ok. Pegar aqui, ok. Pegar agora o alternator. Lá vou eu. Vou pegar aqui o alternator.
Isso. Passei para lá. Ok. Esse meu alternator eu vou botar aqui. Ele vai fazer o papel da rede. Jesus. Pronto. Esse cara faz o papel do RX, que eu nem lembro mais quanto é que deu. Deixa eu dar uma olhadinha. 6,75. Ok. Aqui é 12 volts. Só não lembro se essa amplitude é pico a pico, 60 Hz. Vou botar um osciloscópio aqui em cima. Primeiro eu vou fazer isso. Jogar esse cara mais para cá. Pegar esse osciloscópio. Primeiro eu quero analisar esse sinal. Eu quero ver se ele está realmente com 12 ou se 12 ali é pico a pico. Lá vou eu. Aqui eu sei que é um K ali, a gente calculou como sendo 6,75. Né? Vou botar aqui 7K. Tá? Vou botar aqui 7K. Vamos ver como é que vai acontecer. Ok. Olha a linha de tensão alternada do canal A. Vou tirar os outros canais. Agora deixa eu ver como é que é isso. Eu quero ver como é que ele está pico a pico. Está dando 20. Está parecendo que 12 ali é de pico. Então, é exatamente como eu queria. Que aqui está dando em torno de 24, alguma coisa. Ótimo. Certo. Então, está aqui. Eu coloquei um cara que é 12, seno de teta, que é a minha, digamos, o secundário do meu transformador. Né? Deixa eu puxar isso mais para cá um pouquinho. Pronto. Tá certo? Pus uma lâmpada aí de 12 volts, né? Ok? E aí vou fazer o seguinte: eu vou trocar esse camarada por um potenciômetro, onde eu possa variar. Como deu 6, eu vou botar um potenciômetro de 10K, porque aí eu passo pelo valor de 6. Eu vou pegar aqui um potenciômetro, já pus, deixa eu fechar, tá ele aqui. Pronto, tá aqui o tal, o dito cujo, eita, o dito cujo carcará sanguinolento. Estou colocando aqui. Bora, meu filho. Vou só girar ele aqui. Que merda, ele gira com tudo. Certo. E aqui eu vou fazer isso. Opa. Pronto. E aqui eu vou botar ele como sendo 10K. 10K. E agora eu vou pedir para visualizar, não aqui na rede, já que eu já vi que a rede está direitinho. Eu vou jogar esse camarada aqui em cima e vou olhar em cima da carga. Né? Eu vou olhar aqui em cima da carga, que é a lâmpada. Eu só tenho um problema em cima da carga, porque eu tenho que pegar, então, 2 canais para fazer A menos B. Veja, quando eu faço isso, eu não estou pegando em cima da carga, eu estou pegando daqui para o terra. Para eu pegar em cima só da lâmpada, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar canal A e B e fazer A menos B, para pegar só aqui em cima da lâmpada. Tá legal? Então, vamos lá, vamos rodar esse camarada aqui, vamos ativar o canal B, está aqui o canal A, vamos inverter o canal B e vamos somar A mais B. Né? Deixa eu me ver aqui. Tá aqui. Isso aqui é A menos B. Veja que aparentemente deu um valor bem baixo. Eu estou em milivolt. Significa que esse cara está na iminência de conduzir. Eu vou botar isso aqui na escala normal, que seria, digamos, de 5 volts. Né? Vou olhar por aqui. Não quero olhar sinal de microvolt, não. E agora eu vou brincar com esse camarada aqui.
Eu vou brincar ele para um lado, para o outro. Opa, olha. Opa, rapaz, olha. À medida em que eu vario a resistência, eu estou variando o ângulo. Olha como eu estou chegando perto de 90. Ó. Chegou em 90, meu velho. Ele desfaz, a chave abre. Ele não conduz além de 90, porque eu não tenho uma rede de atraso. Né? Chegou, aqui está na faixa de 80% de 10. Né? No caso aqui seria o quê? 8K. A gente calculou lá 6 e alguma coisa. Né? 6,75. Então seria 67%, eu acho. 51, 60, 64. Cadê? Tá muito. Deixa eu diminuir. Aqui. Engraçado, ele não está dando, né? Vamos ver aqui. Ele não está dando. Vamos ver quanto é que está passando aqui de corrente. Né? Vamos ver quanto é a resistência desse camarada. Ó. Nessa resistência aqui, ó, eu precisei cair, tá vendo? Por isso que lá era menor do que tanto. Então, se é 67, na verdade, aqui tem que dar 30 e poucos por cento. É verdade. Aqui que é o complementar. Pronto. Isso aqui deve ser o equivalente aproximado dos 30 graus. Vou botar mais para cá. Deixa eu fazer assim, aumentar o ângulo aqui e abrir aqui. Tá vendo? Isso é 90, tal. Tem que ver direitinho o valor aqui, né? Vamos jogar agora o outro canal, vamos jogar o sinal aqui em cima. Vamos jogar aqui em cima o sinal da rede. Posso pegar até aqui em cima. Quer que eu for lá na casa de Pantanha? Não precisa. Eu peguei no canal C, né? Então agora eu vou ativar o canal C. Opa, olha ele aí. Eu vou botar C no 0, eu vou botar todo mundo aqui zeradinho, bonitinho, né? E agora eu vou trabalhar aqui em cima da escala, a mesma escala, 2 volts. Veja que ele tem uma perdazinha, ó. Ele não montou como talvez alguém esperasse. Não, ele não monta, não. Lembra daquela diferença de 1,5 volt? Vamos ver quantos volts deu daqui para aqui, ó. Rapaz, aqui está indicando perto de 3 volts. Eu acho que são 3. Uns 3 volts é exatamente a queda de tensão que está ficando em cima desse camarada aqui. Né? Ele perde essa tensãozinha. Vamos ver quanto é que a corrente que está vindo ali. Vamos fazer outra brincadeira. Vamos medir aqui essa corrente. Cadê o amperímetro? AC ammeter. Né? Eita, eu vou ter que afastar mais. Senão não vou conseguir. Ainda está ruim. Meio apertado. Pronto. Deixa eu botar o amperímetro aqui. Deixa eu botar na escala de miliamperes. Certo. Lá vou eu. Olha, 1,75 mili. Claro, por isso que ele está aí. Opa, vai. Olha, você diz 0,93. É maior do que 0,2, né? E provavelmente ele está, mas está conduzindo bem pouquinho. Ou seja, a tensão que está aqui não é o meu 0 volt daqui. Ele passou alguma coisa, né? Ele não passou plenamente, a chave não está plenamente passada. Vamos ver um pouquinho mais? Vamos ver aqui para. Veja, deixa eu zerar ele para a gente ver se esse cara fica mais escurão. Né? Ele quase praticamente não percebe. Ó, foi preciso em torno de 1 miliampere aqui. Pode ser que esse cara específico que a gente pegou, tinha que olhar o datasheet dele.
Mas se bem que lá estava escrito, se não me falha a memória, 200 IGT de 200 micro. Quer dizer, era para ele já ter alguma coisinha na faixa de 200 micro. Né? Mas é isso. Aqui, obviamente, quanto menor essa resistência, maior, né, a corrente. E aí, obviamente, o ângulo aqui, ó, é menor. Né? Ele conduz em mais tempo. Chegou ali perto de 90, ó, vai tentar passar. Acabei de saber que eu botar aqui agora, ele dança. Né? Ok. Gente, tá dando para entender isso que a gente está falando? Tá massa, professor. Joia. Uma coisa que a gente descobre na prática, quando a gente sai desse cara e vai para a vida real, é que esses ângulos aqui, eles não são muito simétricos. Eles não são muito. Eles têm uma variaçãozinha. Isso não é precisão cirúrgica, não. Não. E para isso vai ser usado um camarada aqui no meio chamado DIAC, que é um camarada que ele tem uma tensão de disparo que você estabelece em volt. Por exemplo, o DB3, que é o que a gente usava lá no laboratório, eu acho que é em torno de 40 volts. Então, só depois de chegar naquela tensão é que ele disparava. Mas ainda assim, a gente fez prática, na época que eu era professor de Caruaru, a gente fez prática com ele mostrando que não tem nada perfeito. Né? Não é assim, chegou 40, pouco conduziu. Ele já começa conduzindo um pouco antes, né? Mas tornava a curva melhor. Qual é o grande problema do SCR? Vou voltar para cá. Qual é o grande problema do SCR? Rapaz, o grande problema do SCR é que eu vivo num mundo onde eu procuro aproveitar da melhor maneira possível a potência, a energia. E eu estou pegando meio ciclo, e jogando na lixeira. Puf, o ciclo negativo. Aqui. Estou jogando na lixeira. Isso é uma merda. Isso é horrível. Isso não é legal. Né? Então, para resolver esse problema, alguém teve uma ideia que foi mais ou menos assim. Alguém chegou e disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um cara desse. Vou pegar outro cara desse aqui. E aí eu vou fazer assim. Eu vou ligar os dois juntos. Pronto. Esse cuida do ciclo positivo e esse cuida do ciclo negativo. De modo que, numa tensão como essa, eu poderia definir, por exemplo, um instante positivo aqui, para ela entrar em condução. Então, aqui significa chave, chave aberta, né? Aí aqui ele passaria o sinal, só que quando ele passa por um zero, foi que a gente viu na aula passada, bloqueio. O bloqueio pode ocorrer exatamente quando passa por zero. Aí quando chegar no mesmo ângulo, só que no lado negativo, é que ele continua. De modo que aqui você teria duas curvas, uma que faz assim, né? Deixe-me ver, viu? Uma que faz assim e outra que faz assim. Né? Aí você diz, e a outra seria assim, ó. A outra que complementa essa seria um cara que viria zero até aqui e que aqui ele começou a conduzir. Aí aqui ele conduziria nesse camarada, aí zeraria e depois continuaria para cá. Né? Ou seja, essas duas curvas, se somadas, elas formam exatamente o ciclo completo, como é de se esperar. Né? Você chega aqui e diz assim, deixa eu voltar para o simulador. Você chega e diz, olha,
essa tensão mais essa, a tensão de rede total. Do terra para aqui para cima. Do terra para cá, da cá para aqui para cima. Né? Então você diz, se a lâmpada está apagada, significa o quê? Que a tensão nesse polo é igual a outra. Então significa que se a lâmpada está apagada, olha, eu estou aqui. Tá certo? A diferença de tensão entre os terminais dela é zero. Quando a lâmpada acende, ele começa a ter tensão. Tá certo? Ok? Enquanto a lâmpada está apagada, esse camarada que é o teu SR está crescendo a tensão até chegar nesse nível de tensão, digamos, meus 6 volts, para dizer, agora dispare. Aí ele, putoft, ele entra em disparo. Passou pelo zero, ele morre. Agora ele vai esperar pelos menos 6 volts, que isso aqui é como se fosse, por exemplo, menos 30 graus. E aqui é que como se fosse os meus 30 graus. Né? Então você passa a ter uma chave bidirecional. Que dispositivo é esse? Muito prazer, é o TRIAC. Então, no caso do TRIAC, você, ao invés de ter uma curva de um só diodo, você agora passa a ter uma curva dupla. Né? Deixa eu agora abrir, nesse caso, deixa eu abrir aqui a transparência de ontem, só para mostrar isso que está aí. Recife, disciplina Eletrônica Básica 3, 2021.2. Pronto. Deixa eu pegar só triac, só tiristores. Aqui, opa, é melhor pegar o PPTX, que aí eu consigo riscar em cima dele. Ok. Vem para cá, boy. Pronto. Vamos então voltar para cá. Ó. Idiot Chocolate, a gente se leia, eu posso fazer perguntas na prova, mas é um dispositivo que eu não consigo entender porque é que ele está aí. Né? Isso aqui é o SR, que a gente falou agora. Veja que em momento nenhum aqui eu me preocupei em provar isso aqui. Eu costumo dizer que eu não quero que aluno prove nenhuma equação, não. Eu quero que ele saiba usar o dispositivo. É diferente. Né? Aqui também é uma questão um pouco teórica, tal. Não se preocupe com isso, não. Né? Se preocupe com isso. Como é que se testa um SR? Eu posso perguntar na prova, como é feito o teste? Como eu sei se um SR está bom? Aí você vai dizer, significa que entre aqui é catodo, anodo, gate. Né? Entre o catodo e o anodo, em qualquer sentido que você botar o multímetro, não pode conduzir, tá certo? Entre catodo e gate, né, ele vai conduzir apenas em um sentido, porque existe uma junção PN, né, que vai fazer com que um lado apresente uma baixa resistência. E como é que ele gatilha? Eu aplico um pulso positivo. Preste muita atenção nisso. Eu botei isso uma vez na prova. Eu, numa prova, uma vez, eu cheguei aqui e fiz isso no circuito. Deixa eu pegar aquele circuito AC. Cadê ele? Cadê? Aqui. Mais para cá ainda. Aqui é DC, espera aí. Eu quero com sinais alternados. Pronto, aqui. Eu cheguei aqui e coloquei um diodo. Aí perguntei, para que esse diodo está fazendo aí? Né? A única finalidade desse diodo, resposta extremamente simples, é só permitir passar os ciclos positivos para o gate, porque esse cara não dispara com gate negativo, ele dispara com gate positivo, tá certo? Então evita você mandar potência para cima de resistores, né? Você diz, não vai nenhuma corrente para cá, quer dizer, ele não consegue disparar, então os resistores estão fazendo o quê? Estão gastando energia, estão aí tudo ficando doidão, tá? Não tem sentido. Esquece isso, né? Esses métodos de disparo são extremamente importantes, né? Disparo por sobretensão, por variação de VDT
isso é indesejável, isso é indesejável, isso pode ser indesejável, né? Pode ser que você queira que ele dispare quando chega numa certa temperatura ou numa certa luz. Esses dois podem ter utilidade, mas esses dois primeiros não. Eles são totalmente indesejados, né? Os métodos de bloqueio, a gente acabou de ver, passou pelo zero, ele para. Comutação forçada, a gente viu, né? A gente botou aqui tanto um circuito com chave, como esse circuito com capacitor. Este circuito aqui é para bloquear. Isso aqui é um circuito de bloqueio. Ok? Muito bem. Deixa eu ver a parte importante. Aí entrou na parte AC. Isso aqui que eu achei que ontem, se eu fosse demonstrar, não iria dar tempo, porque eu iria precisar de muito tempo. Aqui é a minha corrente IG, que deve ultrapassar IGT, senão ele não dispara, né? Ok. Aqui a gente mostrou a expressão. A gente fez isso na prática, né? Agora. Aqui ele só mudou a expressão para ficar bem bonitinho, tal, etc. Né? Desse jeito, para já lhe dar o valor de RX. Lá a gente fez diferente. Né? Mas é a mesma coisa. Isso não precisa, essa transparência, você pode esquecer. Aqui é só para dizer qual é o valor da tensão DC, qual é o valor da tensão eficaz. Esqueça isso, pode passar adiante. Agora a gente tem condição de resolver esse quesito. Eu queria fazer um pedido para vocês. Considerando esse camarada aí, eu vou dar o quê? 5 minutos, 10 minutos. Eu quero saber qual o valor de RX para um ângulo de disparo alfa ou teta de 45 graus. Façam só para esse. Eu escolhi 45 porque é fácil, né? Todo mundo sabe quanto é seno de 45, né? Ok? Tá aqui, RGK 1K, IG 200 microampere, né? Ok. Veja que isso aí vai depender, ó. Olha o RX, a expressão do RX. Depende da tensão de rede, tá certo? Aí a tensão de rede, faltou eu dar aqui qual é o valor de pico, tá certo? Considere o valor de pico da tensão de rede como sendo 12 volts, por exemplo. Já vou botar 12 volts aqui nesse camarada. Dá para vocês fazerem? Faz o mesmo desenho. Tá aqui a tensão de rede, tá aqui o resistor, tá aqui o seu SR, tá aqui sua lâmpada, tá aqui o RGK. Sempre um K. Sabendo que isso aqui é um TIC 106. São 9h50, 10 horas. Eu queria, se possível, até antes, que vocês tivessem a resposta para isso. Eu posso mudar aqui de slide enquanto vocês estão aí calculando. Ângulo 45, tensão de pico 12. RGK sempre 1K. Como é TIC 106, IG 0,2 mil ou 200 micro. Deixa eu só olhar aqui o que é que tem mais. Isso aqui, pronto, só TRIAC, né? Que é, digamos, 2 SCRs. A gente só falta agora ver TRIAC. TRIAC a gente coloca dentro de TRIAC, fica bem fácil. Para quem não sabe, se alguém não sabe, o seno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2. Tem que ajeitar esquisito. Botar aqui quanto é a tensão de pico da rede, senão a pessoa fica dizendo, como é que eu vou calcular?
Eu não tinha me tocado disso, passou batido. Vocês estão aí? Estão fazendo o quesito, né? Tá bom. Eu vou esperar. Vou fazer também, sabe uma coisa? Eu não sei o valor de cor, não. Cadê um papel? Pronto, calculei. Quando vocês terminarem, me avisem. Alguém já conseguiu concluir?
Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue resolver aqui agora para vocês. Ó, o circuito fica assim. Deixa eu ver se já está com caneta. Deve estar, não estou vendo o mouse. O circuito fica assim. Está aqui, tua tensão de rede. Vem para cá. Está aqui teu RX. Está aqui o rapazinho. Está aqui tua lâmpada. Ok? Está aqui RGK. RGK 1. RX. Está aqui teu TIC 106. Aí a gente sabe que eu vou fazer o equivalente de Thevenin. Mas antes disso, tensão de rede. O ângulo dado foi 45 graus. Tensão de rede vai ficar 12, seno de 45 graus. Isso é 12 dividido por raiz de 2, que é 12 raiz de 2 dividido por 2. Né? Que dá 6 raiz de 2. Isso dá na faixa de 8,4 volts. Isso é a tensão de rede. A gente sabe que a tensão de Thevenin vai ser RGK dividido por RGK mais RX vezes a tensão de rede. Aqui fica 1 dividido por 1 mais RX vezes 8,4. Tá? É a tensão de rede. A gente sabe que a resistência de Thevenin vai ser o paralelo. Então, é o produto 1 vezes RX dividido por 1 mais RX. Tá certo? A corrente de gate vai ser a tensão de Thevenin, que é isso aqui, 8,4. Eita, deixa eu fazer assim. Eita porra! Essa merda não pode apagar, não. Puta merda. Vou continuar a partir daqui. A corrente de gate vai ser a tensão de Thevenin, que era acho que 8,4 dividido por 1 mais Rx, menos 0,6 dividido pela resistência de Thevenin, que era o produto, dividido pela 1 vezes Rx, dividido por 1 mais Rx. Tá certo? Ok. Aqui já está refletindo a tensão da rede. Multiplica ambos por 1 mais Rx, vai ficar 8,4 menos 0,6 vezes 1 mais Rx, dividido por Rx. Deve ser maior do que 0,2. Então, vai ficar 8,4 menos 0,6, 8,2. Deve ser maior do que 0,6 Rx negativo, passou para lá positivo, 0,8 Rx. Portanto, Rx deve ser menor, né, do que 8,2 dividido por 0,8. Isso dá na faixa de 10, 11, alguma coisa, 10, alguma coisa, sei lá, 10,25. Eu acho que é isso. Vocês encontraram algo desse tipo? Gente? Pessoal? Opa, professor. Hein? Eu tinha caído, voltei há pouco. Eu não estava conseguindo fazer direito a atividade. 10 outras pessoas não conseguiu. Você tem que sempre pegar a expressão de IG. IG sempre será V Thevenin menos 0,6 dividido por R Thevenin. E isso deve ser maior do que 0,2. Aí V de Thevenin, você tem que lembrar quem é V de Thevenin. É RGK dividido por RGK mais RX vezes a tensão de rede. Não é isso? E o R de Thevenin é o paralelo entre RK e RX, que é o produto dividido pela soma. É só jogar na expressão. Não tem nada o que fazer além disso. Né? É uma questão realmente bastante simples. Né? Ok, vamos adiante. Isso aqui não precisa,
Snubbers, vocês provavelmente vão ver em eletrônica de potência, basicamente é esse circuito aí. E a finalidade do snubber é como se fosse um amortecedor, né? Ele evita um DIDT, né? Ele limita isso daí, né? Isso é muito importante, né? DIDT e DVDT também, tanto um como o outro, né? Ele vai evitar esse disparo por sobretensão. O TRIAC, como eu tinha dito lá no PENT, são dois SCRs ligados em antiparalelo. A representação dele é essa que você está vendo aqui. Ele tem um terminal MT1, MT2 e o terminal de gate. Entre esses dois terminais, gate e MT1, é onde você tem uma tensão aí, né, na faixa, acho que de 0,6. Agora, aqui tem um detalhe: MT1 e MT2 não são terminais intercambiáveis. Sempre o terminal MT1 é o cara que vai para a referência. Sempre a carga está em MT2. Se você fizer ao contrário, não funciona. Aqui você tem um circuito com um gate e aqui botou-se uma rede de retardo. Está vendo esse capacitor? Ele vai atrasar a tensão para permitir que você vá além dos 90 graus. Se você implementar esse circuito, você vai ver que você consegue chaveamento positivo e negativo, porque o triac é bidirecional e além dos 90 graus. Né? Aqui é o modelo, tá vendo? Como se fossem dois, e isso é equivalente àquilo, aquele desenho lá do gate. Né? O grande erro das pessoas é querer comutar MT1 com MT2. Jamais MT1 e MT2, repito em voz bem alta, jamais podem ser intercambiáveis. MT1 é o terminal de referência. MT2 é o terminal de carga. No triac, você pode ter 4 regiões de operação. Você pode ter gate positivo, com o MT2 positivo ou negativo. E você pode ter gate negativo. Olha que legal. Enquanto que no SR gate não poderia ser negativo, aqui ele pode ser positivo ou negativo, com o terminal MT2 positivo ou negativo. De modo que ele forma isso aqui que você está vendo. São 4 quadrantes para você usar ele. Gate positivo com MT2 positivo. Gate negativo com MT2 positivo. Gate negativo com MT2 negativo. Ou gate positivo com MT2 negativo. Isso é muito citado nas aplicações, nos problemas. O cara diz, eu tenho um triac que está operando no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Né? Ele está dizendo exatamente, se ele disser que é terceiro, ele está dizendo que o sinal que está indo para o gate é negativo e que o sinal MT2 também é negativo. Né? Aqui ele tem um exemplo, né? Você veja que, enquanto que no diodo, no SR, você não teria essa parte aqui de baixo, essa parte aí de baixo desapareceria, ela não existiria. Aqui, no triac, você tem tanto o semiciclo positivo, como você tem o semiciclo negativo. Né? A expressão do RX é muito mais simples. É tensão de rede menos VGT. E VGT é dado no datasheet. Né? Você tem que pegar a expressão. V de rede é a mesma coisa. Com tensão de pico, uma tensão de pico, sendo de teta, sendo de alfa. Você é quem sabe. Esse camarada aqui, só para a gente fechar, é o chamado DIAC. Né? Ele é um cara que ele não conduz. Chegou numa tensão, ele conduz. Mesma coisa para o lado negativo. Ele é bidirecional, não tem terminal de gate, não tem terminal de gate. Ele estabelece um limite de tensão. Isso ajuda na hora que você monta um circuito como esse aqui. Você coloca um DIAC e diz, eu só vou permitir o disparo do seu triac quando aqui tiver uma tensão positiva ou negativa superior em módulo, sei lá,
a 35 volts, a 40 e poucos volts. Esse esquema aí, a gente montou lá, é um esquema bem simples de um dimmer, onde a luminosidade você está regulando por esse camarada. Veja que aqui eu tenho uma dupla rede de atraso. Né? Eu tenho 2 capacitores provocando atraso. Isso faz com que eu consiga ter no triac, eu chegar em ângulos quase em 180 graus. Ele provoca, ele pode fazer assim, ó. Aí aqui só um negocinho de nada, e aqui só um negocinho de nada. Um para o lado positivo, outro para o lado negativo. Né? É ótimo. Significa que você consegue ir praticamente do escuro para o brilho máximo, né? Ceifando, digamos assim, ou o lado positivo, tanto o lado positivo, aliás, né? Ou não, é tanto um como o outro. Ela é uma chave bidirecional. Né? Eu sei que foi muito apertado o assunto que a gente viu aí, né? Mas as perguntas serão muito simples em relação a isso aí. Se eu botar algum quesito de conta, vai ser do SCR, nada do TRIAC ou do DIAC, mas eu posso perguntar na prova sobre características desses componentes. Né? Eu gostaria que vocês dessem pelo menos uma estudada, não por mim, muito mais por vocês. Né? Dê uma estudadazinha para saber. Eu não sei quem é que vai seguir para a área de engenharia tal. Eu sei que talvez boa parte vá para outras áreas tal, mas o curso é de eletrônica, né? Então a gente tem que, de qualquer jeito, trazer essa informação. Bom, gente, eu acho que, de uma certa maneira, apesar das dificuldades, eu acho que valeu. Eu acho que a aula valeu. A gente precisa só dar talvez uma trabalhada a mais, né, para chegar no ponto ótimo. É uma pena a gente estar em pandemia, porque esse é o tipo de aula que eu adoro dar no laboratório. Né? Adoro, mas lá no laboratório. Né? No laboratório ela torna-se muito mais excelente. Alguma pergunta, alguma colocação? Professor, acho que não tenho nenhuma dúvida sobre a aula em si, mas só para ter certeza. Na prova, que vai ser sexta-feira, vai ser de regulador de tensão, né? Se não me engano. É o Regulador de assunto da segunda unidade, né? É só entrar tensão. aqui no AVA, tudo que está após a prova, né? A prova de primeira unidade. É reguladores de tensão, osciladores E os e tiristores aqui, né? tiristores. É, Perfeito. exatamente. Né? Exatamente. Eu estou abrindo aqui o AVA. Tudo que tiver após a prova é o nosso assunto. Né? Obviamente, eu vou caprichar um pouco mais em reguladores de tensão. Em osciladores, eu vou pedir mais para vocês identificarem. Né? Um oscilador de Colpitts, um oscilador de Hartley. Né? Eu vou pedir, talvez, para calcular a expressão da frequência, mas aí todo mundo sabe, né? A frequência de ressonância dele é 1/2π raiz quadrada de LCT ou de LTC. Então, LT e CT é quando eu tenho 2 indutâncias ou 2 capacitâncias. Né? Eu tenho 2 capacitâncias no C de Colpitts. Eu tenho 2 indutâncias em Hartley. Né? Então, enquanto um são 2 capacitores e um indutor no meio dos dois, o outro são 2 indutores e um capacitor no meio. Né? Então, alguma outra pergunta? O tempo foi muito pequeno, 12 semanas. Veja que a gente vai usar 17 aulas, porque a aula de hoje não estava prevista. Eu vou botar aqui. Então, é muito difícil dar em 12 aulas um conteúdo tão extenso. É muito difícil. E considerando a deficiência de laboratório, e mesmo assim, quando a gente vai para o laboratório, aquele laboratório A42 precisa urgentemente sofrer uma manutenção. Ontem eu entrei em contato com o Évio,
que está se responsabilizando pela manutenção dele, para dizer, olha, se você quiser, eu vou aí e lhe mostro quais são os equipamentos que estão com problema. Na verdade, quase tudo. É tudo bem. Welton, você está coberto de razão. É quase tudo mesmo, infelizmente. A imensa, os cabos também estão muito ruins, né? Muito ruins. Não tem cabo para gerador de sinais, né? Tem que 3 cabos. Você tem ali, cada gerador tem que ter o cabo, né? Mas a gente vai corrigindo isso. Pena que o tempo não pare nem ande para trás, para a gente poder aguardar que esteja tudo bom e poder começar. Por isso que nessa hora o uso de simuladores, inclusive os gratuitos como SES e Faustad, faz uma diferença lascada. Tá bom? Mais alguma outra questão? Minha parte não, professor. Acho que era só isso mesmo. E acabou, acho, a razão, né? A última aula foi hoje, né? Como se diz em italiano, é finito. Né? Terminou. Né? Agora vamos trabalhar para a gente se sair bem na prova. Um abraço para todos vocês. Eu vou agora para o IDV ver lá. Parece que chegou o restante do material do drone. Né? Eu estou doido para ver esse drone voando, para montar o drone e botar o bichinho para voar. Mas vai demorar um pouco. Mas ele vai voar. Ah, vai. Nem que eu jogue ele janela abaixo. Miserável. Ele vai ter que voar. Abraço para vocês. Tchau. Tchau, professor. Valeu. É verdade, Welton. Joga para cima e vê ele caindo.